E a gente está seguindo, professor Wagner, a seguinte sequência. As perguntas que foram lançadas no fórum, lá na plataforma. Aí a gente teve 2 colegas, teve Luiz Carlos, que eu estou com as perguntas dele, e teve Genil. Okay. Aí a de Genil a gente não conseguiu pegar por conta da plataforma, que está travada. Aí ele vai fazer essas perguntas no áudio, a gente vai liberar o áudio. Aí após essa sequência das perguntas do fórum, a gente segue com as perguntas que foram lançadas aqui no chat, né, ao vivo, e após isso a gente abre, se tiver tempo, para perguntas via áudio aqui mesmo no Meet, ok? A gente vem seguindo essa sequência para facilitar a organização do momento. Então, fica à vontade aí, faça sua apresentação, e aí em seguida a gente segue para a pergunta. Em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Eu gostaria de agradecer o convite de Luiz Bezerra aí para participar desse processo, né, de aprendizagem, de troca de aprendizagem, que é um curso de reciclagem, de autoconhecimento aí das atividades do dia a dia, para quem trabalha principalmente com a parte de extensão. Meu nome é Wagner Macleiton, né? Wagner Macleiton Alves de Souza, mas todo mundo me conhece somente como ou Wagner Macleiton ou, às vezes, Macleiton. Eu sou formado em medicina veterinária, com mestrado em ciência veterinária, doutorado em ciência veterinária, residência na parte de cirurgia. Meu mestrado foi com Grandes, e aí eu desenvolvi alguns trabalhos de extensão junto a alguns municípios, tanto daqui de Pernambuco quanto de fora de Pernambuco, em Matões, no Maranhão. Aqui em Pernambuco houve o projeto Sanidade Caprina e Ovina, do qual o Luiz participou, né? Luiz acompanhou conosco alguns projetos na época que ele era aluno ainda. A gente rodava com o carro, que era um carro relacionado à faculdade, Banco do Brasil, Sebrae e outras instituições. E eram 2 carros que contemplavam o médio e alto sertão, né? E eu ficava com o alto sertão. Eu mais Tessia, depois eu mais com outro colega. E aí a gente trabalhou, eu fiz biologia também na Rural, e fui funcionário, não do IPA diretamente, eu fui funcionário da antiga Emater. Vocês lembram? Quando era separado, Emater e IPA. Pronto, eu fui 12 anos da Emater, né? E aí a Emater era realmente responsável pela parte de extensão, né? E aí nós tínhamos um laboratório na antiga sede da Emater, que hoje é a DEDIPE, ali do lado da delegacia do GOI, né? E ali a gente tinha um laboratório de fitoterapia, onde a gente pesquisava, eu era responsável por reconhecer as plantas medicinais, e na época a gente manipulava as plantas para o uso humano. Então eu reconhecia, fazia o extrato, entregava ela para o farmacêutico, e aí o farmacêutico ele ia e junto comigo a gente bolava algumas propostas e algumas receitas, né? E depois a gente fazia os testes. Depois o IPA assumiu a parte da Emater, nós ficamos ainda mais 4 anos à frente do IPA, junto com esse trabalho, e na época do meu mestrado, doutorado, eu me desliguei completamente, mas na faculdade eu fiz uso desse conhecimento todo para trabalhar com a parte de extensão no controle de doenças hemoparasitárias, parasitárias gastrointestinais, parasitárias de pele, né? Principalmente a parte de ectoparasitos. Aí nós temos os carrapatos, pulgas, as sarnas, entrava também fungo e algumas bactérias. E aí foram várias plantas que nós trabalhamos ao longo do mestrado e do doutorado, além da parte de clínica médica, que eu trabalhei no mestrado com pequenos, e clínica médica também, que eu tenho que pagar a cadeira por conta da minha orientadora, com a parte de grandes. Fui professor da Maurício Nassau, introduzindo o curso lá, né, até
o ano retrasado. Então, hoje eu estou professor da Fundação Bradesco, Garanhuns, quem conhece lá o curso técnico, já fazem 12 anos que eu sou professor lá, né? E aí eu oriento a parte caprino-ovinocultura e a parte do projeto de TCC, dos meninos lá, todos, comigo, da parte animal, e um curso chamado Curso FIC, que é um curso voltado para comunidades rurais. Então, é basicamente isso aí que a gente tem, né, dentro do contexto do nosso trabalho. Então, já vem trabalhando com plantas medicinais há esse bom tempo, né? Então, com a formação primeiro de biólogo e depois com a formação de veterinário. Então, eu juntei, pude estudar, ver in vitro algumas coisas e em vivo outras, né? Então, tem muita coisa que é verdadeira, tem muita coisa que é alusão, é falso, alguns comentários. A gente também está aqui para desmistificar algumas coisas que a gente puder ajudar a vocês todos, né? Então, como é que vai ser? As primeiras perguntas que estão. Ok, professor, vou fazer a leitura aqui. Então, a gente teve a primeira pergunta que foi lançada lá no chat, no fórum, foi do colega Luiz Carlos. Desde já a gente agradece a participação de Luiz Carlos, aí intensa, sempre buscando, tirando dúvidas, né? Está colaborando bastante com essa interação nossa, de troca de experiência, o colega Luiz Carlos. Uhum. Professor Wagner, ele perguntou, a primeira, ele pôs lá cinco perguntas. A primeira, ele fala, para fazer o tratamento da verminose, necessariamente precisa usar todos aqueles ingredientes juntos ou apenas um daqueles resolve? Veja só, a questão da verminose, ela é complexa pelo seguinte: os parasitas gastrointestinais, nós temos os nematóides, não é isso? Os helmintos e nematelmintos. Então, nem todo vermífugo, vocês podem até ver que alguns vão incluir aí, no comum, praziquantel, febantel, oxibantel, aí tem outros princípios ativos, isso aí dentro da parte química, né? Então, por quê? Porque eles vão pegar esse grupo variado de vermes gastrointestinais. Se eu estiver falando dos parasitos, do caso dos caprinos, ovinos e bovinos, que acho que é a maioria dos que trabalham hoje em dia, a gente tem os grupos de parasitos mais comuns, que são dos grupos da família o Tricostrongylus, Aemoncus e Ostertagia, né? Que é a família Tricostrongylidea, né? Aí nós vamos ter também alguns outros, né, parasitos intestinais e gastro, que são diferentes, e a Eiméria, que não é um parasito desse grupo. A Eiméria, ela é um protozoário, tá? Então a Eiméria, infelizmente, ela tem que ser tratada com um quimioterápico, como no caso um antibiótico. Isso aí é sulfa com trimetropin. Para a Eiméria, já tem uma pergunta da Eiméria depois, e aí realmente tem que ser um antibiótico. Existe um antibiótico chamado tetraciclina, que é uma planta. Ela é antibiótico e pode ser dado o chá da tetraciclina para ajudar no tratamento da Eiméria, tá? Ou o quadro usando, no caso aí, o extrato aquoso, que é você colocar a planta, macerar a planta na água e administrar o chá para o animal. Mas uma das coisas fundamentais na hemeriose é a hidratação, soroterapia. Isso é super importante no quadro clínico da eméria. Nos outros vermes, aí, como eu falei para vocês, é um conjunto de vermes, não é um verme específico. Então, um remédio, uma planta, como eu coloquei ali, o alho, o melão de São Caetano, a própria, o mastruz, etc. e tal, né? E as sementes, né? Elas não cobrem não cobre
todos os parasitas. O que foi que nós fizemos? Durante o projeto no mestrado, a gente tentou incluir dentro desse conjunto as principais plantas que iriam cobrir todos os parasitos gastrointestinais, os mais comuns para esses animais, que são animais de produção, bovinos, caprinos, né, e ovinos. E hoje existe uma demanda muito grande pelo chamado animal verde, né, aquele animal sem uso de produtos químicos. E aí ele recebe até o selo verde. Então é feito o farelozinho dele, que pode ser misturado à ração, e aí vai depender da quantidade do animal, de animais existentes, para a gente fazer esse farelo, a quantidade, né? Em média, se dá 15 gramas desse farelo por animal, tá? E também pode ser feito o chá, que aí o chá, que é uma pergunta que vem depois, aí eu vou explicar, e o decocto, que eu falei também, e o extrato. Então, um só desses remédios vai eliminar todos os parasitas? Não. Por quê? Porque eles são de classes diferentes. Então, quando eu fiz aquela combinação ela está no sentido de cobrir todos os parasitas e a repetição se faz necessária depois, tá? E o período é mais prolongado. Por quê? Porque na planta a gente tem um princípio ativo mais diluído. Quando eu compro um comprimido, eu tenho um princípio ativo concentrado. Aí eu dou uma dose única. Na planta, ele é mais diluído e ele vai induzindo também o animal a uma resistência ao parasito, né? E a uma resiliência depois, tá? Então, a ideia não é eliminar por completo, é mais transformar também o animal capaz de resistir àquele parasito, aquele endoparasito. Então, não dá para fazer uso de um único produto, porque ele não vai cobrir todos os parasitos gastrointestinais. Ok, professor. A gente vai seguindo as perguntas do fórum e até porque algumas vão respondendo já as perguntas lançadas no chat. Aí, em seguida, se ficar alguma do chat, a gente vai para o chat. A segunda pergunta, muito bom. Professor Wagner, você pode citar o nome comercial, né? A gente aqui na turma desse curso, a gente tem extensionista, agente de extensão de diversas áreas. Alguns não têm muito conhecimento do princípio ativo, e sim do nome comercial. Então, assim, como a gente está aqui em casa, a gente pode citar, você pode, inclusive, citar alguns nomes comerciais sem problema nenhum, viu? Fica à vontade. Pode citar de medicamentos. De fármacos. Ok? A segunda pergunta. Nós sabemos que infusão é usado para plantas aromáticas e decocção para não aromáticas. No vídeo, isso ficou um pouco confuso. Ele pede para o professor explicar, por favor. Então, não é bem assim não, viu, tá? Veja só, nós temos, às vezes, assim, um costume de chamar de que planta medicinal são todas aquelas que produzem aroma. Na verdade, não é. Planta medicinal, eu abro o vídeo dizendo que planta medicinal são todas aquelas que têm em sua composição um princípio ativo que ou ele cure uma determinada enfermidade ou ele abrande ou amenize um determinado sintoma. Tá? Então, isso é o conceito de planta medicinal. Existe aí a divisão entre, por exemplo, ervas, arbustos e árvores, tá certo? O que acontece? Nas ervas e nas arbustos e árvores, eu tenho um material que é mais resistente e tenho um material que é menos resistente. Quando eu estou utilizando, no caso, sementes, prestem atenção. E aí, sementes, quando eu falo sementes, são sementes pequenas. Se eu pegar, por exemplo, o abacate, tá? Ou uma outra planta, deixa eu ver que tem uma semente bem grossa aí, bem caulosa, né? Uma macaíba, vamos dizer, por exemplo, né? Se eu pegar um material desse, fazer um lambedor de macaíba, a gente normalmente tira
a parte da polpa que envolve a semente, tá certo? Mas vamos dizer, nesse material, ele é um material mais lenhoso, mais duro, tá? Então, cascas, entre cascas e caules grossos, eu preciso ir para decocção. É chá do mesmo jeito que o outro. Todos eles viram chá no final. Só que precisam passar por um período de cozimento. Para quê? Para extrair o princípio ativo. Pode pegar a casca da aroeira, da quixaba, do angico, da jurema preta, do pau roxo, tá? De qualquer uma dessas plantas do sertão, que vocês vão observar que, se eu colocar ela de molho na água, ela vai soltar uma quantidade de tinta. Aquela tinta é o tanino. O tanino, ele é um alcaloide, que ele é anti-inflamatório, ele é vasoconstritor e antibiótico, tá? Então, se eu colocar ele na água, ele vai soltar uma quantidade. Se eu botar ele para cozinhar, que é o decocto, ele vai soltar muito mais quantidade. Por quê? O calor vai permitir que a água penetre, porque vai haver uma dilatação do material e ele vai liberar mais. E se eu colocar ela num solvente, que é quando eu ensinei a fazer as tinturas, e aí o solvente, normalmente, para de uso comum, é o solvente hidroalcoólico, no teor de 70%, porque aí ele é antisséptico, tá? É o álcool a 70%. Se for para uso humano, tem que ser o álcool, de preferência, o álcool de cereal. Mas pode ser o álcool também comum. Se for para uso animal, o álcool comum serve normalmente. E em alguns casos, né? Eu acho que o Luiz acompanhou a gente trabalhando na Ibimirim, e a gente fazia as tinturas com a cachaça, a cana mesmo. E aí o que era que os meninos faziam? Estudante, né? Eu digo que estudante não presta. No roteiro que ia de Ibimirim até Manari, os meninos bebiam as garrafas todinhas das tinturas. Quando voltava, não tinha uma garrafa para eu distribuir com a comunidade. Estavam os meninos todinhos, já tinham tomado as garrafadas que eu fazia. Então, assim, esse é um decocto. Então, no caso das folhas, tá? Secas ou hidratadas. E semente, erva doce, camomila, deixa eu ver o que mais. Qualquer tipo de semente pequena, tá? Essas são mais frágeis, elas não aguentam cozimento. Por quê? Porque elas são aromáticas. No caso delas serem aromáticas, elas têm um óleo essencial volátil. E aí, ao aquecimento, no cozimento, esse óleo vai evaporar, vai perder. Por isso que, por exemplo, a gente tem alguns casos que a gente tem nos seres humanos, né? Isso é muito comum. A gente tem sinusites, aí quando tem, a gente faz o chá, cozinha, bota numa vasilha e faz a inalação para desobstruir as vias aéreas, tá? Isso é um caso. Por exemplo, nos animais a gente não consegue fazer porque eles não ficam. Mas às vezes num cão pequeno, nos outros animais, a gente consegue colocar ele numa caixinha e faz essa câmara de inalação. Pronto, mas vamos para os animais de grande porte. Então, no caso dos chás, o chá ele é feito, tá, através de uma infusão. E o que é uma infusão? A infusão é aquecer a água, colocar ou a erva, aí eu volto a dizer, folhas, semente e alguns frutos que sejam pequenos, tá? Que não tenham material lenhoso. Aí eu coloco dentro da água quente, sem cozimento, de 10 a 15 minutos, de preferência com um pirex ou uma tampazinha fechada, abafada. Para quê? Para quando ele condensar o óleo essencial, esse óleo voltar depois para o líquido, porque ele vai, vaporiza
e aí, por umidade, ele depois volta para o líquido. Esse é o chá. É assim que deveria ser feito o chá de capim-santo, de cidreira, de todas essas plantas que a gente toma no dia a dia. Mas tem gente que acha que quanto cozinhar, melhor, porque fica mais verde. Mas esse verde, na verdade, não é mais principativo. Esse verde, na verdade, é somente a extração me fugiu o nome agora, da coloração da planta. Tá entendendo? E Da não... clorofila. Hã? Da clorofila. Exatamente, da clorofila. E não do princípio ativo. O princípio ativo, 90% dos princípios ativos, eles são voláteis a duas coisas: temperatura e luz. Por isso, na maioria das vezes, eles têm que ficar guardados, se for para armazenar, em vidro âmbar, né? Se for para usar no momento, pode ser um vidro transparente. O tanino é um pouco diferente, né? Porque o tanino é princípio ativo e o tanino ele aguenta altas temperaturas. Porque botaram aqui, né? Então o tanino ele aguenta. O tanino ele não é diferente da clorofila, né? O tanino é um alcaloide. E aí ele aguenta temperaturas, tanto que ele pode ser extraído através de processos em laboratório, né, por decocção, e aí é separado o óleo essencial e o tanino também para um outro lugar. E um outro meio é com o óleo feito com a própria vaselina ou glicerina. A gente bota a casca, bota para cozinhar e ele extrai aquela glicerina, ela extrai o óleo essencial e com esse óleo eu não vou dar para o animal. Eu posso fazer um sabão para dar banho, para feridas, tá entendendo? Para problemas de pele. E já a tintura eu vou usar diretamente nas feridas. Vai fechar e cicatrizar. Eu tenho uma receita básica que eu fiz um experimento, que é o angico de caroço, a aroeira e a jurema preta, a entrecasca desses três. E assim, eu fiz o comparativo de cicatrização de cordão umbilical em caprinos, onde eu usava o iodo a 10%, glicerinado, usava a tintura, o álcool a 70% e soro fisiológico. E, gente, é brincadeira. 2 dias da tintura, o cordão umbilical caía. Seco, duro, parecendo um pau. Fechado completamente o cordão umbilical e cicatrizado. Como é que fazia? Pegava a tintura pura e mergulhava no cordão umbilical ou com a seringa aplicava no cordão umbilical. De manhã e de noite. 2 dias era o suficiente. Enquanto que com o iodo levava de 3 a 5 dias, com o álcool 10 dias em média, e com a solução que a gente chamava placebo, soro fisiológico, até miíase deu, né? Então, eu espero que tenha respondido aí, porque eu vou falando e vai saindo mais coisas. Ok, professor. A segunda pergunta de Luiz Carlos, inclusive também já responde uma pergunta do chat de Feito Fabrício Pereira. É sobre o NIM. Ele diz, o Luiz Carlos diz, fale sobre o uso do NIM para sarnas e piolhos. Então, E Fabrício, no chat, ele perguntou sobre o uso como vermífugo. Então, o NIM, ele vem de uma família muito grande na Índia, né? De toda a parte, vamos dizer, sudoeste da Ásia, né? Pega a Índia, Bangladesh, aquela área ali todos aqueles países que vamos dizer que tem uma influência indochinesa, né? Então, é a região natural dele. É uma árvore de aproximadamente, ela chega a crescer normalmente em média 20 metros de altura, de crescimento rápido. O princípio ativo está nas folhas, no caule, na semente e nas flores.
mas principalmente nas sementes, tá certo? Então, a gente pode ter várias formas de uso do NIM. A gente pode extrair o óleo essencial dele, aí o óleo essencial é extraído das folhas e dos frutos maduros, tá? Isso através de uma maceração com prensa e um aquecimento. Aí, normalmente, vamos dizer, 1 quilo de fruto dá 150 ml de óleo. Dá muito pouco, tá certo? Então, não tem um rendimento muito grande, mas pode ser extraído. A gente pode fazer a tintura também do NIM, e aí é na tintura que a gente pode aproveitar para fazer as diluições, e nas diluições fazer as aplicações nos animais. E o NIM, ele tem vários principativos, entre eles um tipo de saponina, tá? Essa saponina, ela atua nos parasitos, de forma geral, principalmente ácaros, tá? E aí nos ácaros nós temos as sarnas, né? Nós temos também os carrapatos, nos piolhos e nos fungos, de 3 formas. Uma, ela atua numa das fases de mudança da carapaça dos insetos. Por isso que ela é usada também no controle de pragas nas plantas. Então, o inseto, às vezes, não precisa trocar aquela carapaça. Então, ela retarda aquela troca, e aí, se o inseto não consegue fazer essa troca, ele acaba morrendo. Outra, ela retarda também o processo nutricional do animal, tá? Alguns chás, tinturas podem ser armazenados? Podem. As tinturas podem ser armazenadas. Os chás têm que ser utilizados no máximo em 24 horas, conservado em temperatura de 16 graus, tá? Então, ela diminui o processo de absorção nutricional dos insetos de maneira geral. Quando eu falo insetos, aí eu estou falando também dos aracnídeos, tá certo? E aí vem os carrapatos, etc. e tal. E a outra forma é na reprodução. Ela provoca alterações morfológicas na reprodução desses animais, o que impede, tá, a proliferação, né? A gente sabe que carrapato, piolho, pulga, etc. e tal, eles têm um ciclo parasitário e um ciclo ambiental. Ele sai do animal, né, cheio, e vai para o ambiente para pôr seus ovos. Nesse ciclo, ele interrompe a ovopostura, que a gente chama. Ovopostura, ou seja, os ovos são postos, mas eles não eclodem. E aí quebra o ciclo parasitário. Normalmente, a gente faz essa aplicação externa por banhos de imersão ou por aplicação, né, através ou de vaporizadores ou dos aplicadores normais, né, que pode ser usado em plantas ou em animais, tá certo? Deixa eu botar aqui mais próximo, sério que meu microfone está falhando. Todo mundo está me ouvindo bem? Obrigado. Então, pode ser usado dessa forma. Aí, como é a situação? Eu faço a tintura, tá certo? Eu faço a tintura, e dessa tintura eu faço uma diluição de 1:10, ou seja, 1 litro de tintura para 9 litros de solução de água. E aplico no animal. E aí eu vou repetir isso em média por 4 semanas. No uso oral, existem estudos, né, que já fazem uso oral do NIM. Só qual é o problema do NIM? Existe o que a gente chama de DL50. Para quem trabalhou em laboratório, Luiz, né, sabe? Só um minutinho. Oi! Só não posso agora, não. Eu estou em aula.
de forma alguma. Depois, aguarda um minutinho. Não, que o cara descarregou, tá aí no meio da rua. Peça o dinheiro aí aos meninos aqui. Então, é quanto? 50. Então, Aí. Desculpa, gente. Trabalho o pessoal chega, tem que fazer as coisas ao mesmo tempo. Então, veja só. Existe a DL50. O que é a DL50? É a dose letal, tá? A dose letal, ela tem que ser uma dose que eu tenho que calcular ela, por isso que às vezes a gente faz um teste in vitro. Por exemplo, eu testei o NIM, o extrato, depois dele desidratado, tudinho e tal, e ele matou os carrapatos todinho dos animais. Eu testei em vermes gastrointestinais, né? Ele foi ovicida, foi larvicida, matou, mas quando eu cheguei na hora de testar na dose oral, que é o chamado in vivo, o que aconteceu? A dose DL 50 e a dose letal do animal, ela era muito próxima. O que quer dizer isso? O risco de intoxicação oral do NIM, tá? Oral, prestem atenção, ela é muito próxima. Então, por isso, as recomendações do NIM são mais para uso externo e não para uso interno. Por isso que lá naquela relação eu coloquei para vocês várias outras plantas, menos o NIM. Tá? Agora, para uso externo, beleza. Não vai ter problema nenhum, inclusive para as plantas, para controle de pulgão, de cochonilha, etc. e tal. Pode usar. Pode usar puro também, tá? Se você vê que há uma resistência, você pode usar ele puro. A tintura. Que é, a tintura, gente, ela tem uma vantagem em relação à solução aquosa. A solução aquosa, ela tem uma validade de, no máximo, 30 dias. A tintura, você pode fazer e tem uma validade de aproximadamente 2 anos. Você faz, armazena, precisou, você utiliza. Isso de qualquer planta. Por quê? Porque o álcool, ele serve como conservante. Tá certo? Então, tem essa questão. Então, o NIM, para uso interno, não é recomendado ainda. Por quê? Porque a gente não conseguiu, de forma natural, separar esse princípio ativo, porque ele é muito tóxico. Né? Do mesmo jeito que ele faz o bloqueio de nutrição nos insetos, ele faz também no animal. O animal começa com emagrecimento progressivo, etc. e tal, pode causar teratogenias, e aí pode levar o animal até a morte. Ô, professor, eu lembro de quando iniciou essa questão do uso do NIM, como inseticida principalmente, a gente ouviu alguns relatos de aborto. Você chegou a ver na prática algum caso desse? Sim, é justamente o que eu falei, as teratogenias, né? Ele causa teratogenia, mata o feto. Lembra do ciclo que eu falei dos insetos? Ele interrompe o ciclo. Então, o ciclo reprodutivo, que na verdade é o ciclo de multiplicação das mioses, né? E aí, quando ele interrompe, ele causa uma alteração genética no animal ou no inseto, e aí ele gera o aborto. Então, por isso que ele não é recomendado. Mas é por conta disso, gente. Por conta dessa DL50 e da dose letal. A gente conseguir trabalhar com esse equilíbrio é muito próximo. Então, não se recomenda este uso. Ok. Luiz Carlos, ele perguntou se existem plantas para tratar heimeriose, eu acho que essa aqui já foi respondida, né? Broncopneumonia e problemas de intoxicação por plantas. Então, vamos lá. São 3 coisas diferentes. Broncopneumonia existe. Existem muitas plantas que são broncodilatadoras, tá certo? E plantas também que são antibióticas. Então, por exemplo, você pode fazer um lambedor, né? Que ele inclua nesse conjunto aí o mastruz
E aí eu tenho o mastruz nas duas formas. O mastruz, quando ele é rico em sementes, ele é vermífugo, tá certo? Porque ele é rico demais no óleo essencial dele, tá? Que é o Chenopodium ambrosiioides. Então, ele é rico no óleo essencial. Quando ele é só folhas, ele é indicado para as vias respiratórias. A folha de meu pai, hortelã graúda também. Então, eu posso juntar os dois e fazerem um lambedor para eles, para o animal. E associado a isso, eu faço um decocto de aroeira, que é bom para infecções, porque a aroeira ele é um princípio que tem o tanino e é bom para infecções. Agora, claro, existem algumas infecções respiratórias que elas são bastante resistentes. Quem trabalha com bovinos sabe que existem algumas vacinas, inclusive, para bovinos, para evitar as chamadas síndromes respiratórias, não é isso? Bovinas. Então, tem que ter esse cuidado. Então, vocês não podem assim, deixar também abandonar o quimioterápico. Né? Então, tem que fazer. Às vezes, a gente tem que fazer um antibiótico, aí tem terramicina, as tetraciclinas da vida, o grupo das penicilinas, e aí eu gosto muito dessas penicilinas conjugadas com as ampicilinas, né? No caso aí, pentabiótico, gentacil, tem um monte, gentacil não agrozil, tem um monte deles aí que são associados e pega as vias respiratórias, tá? Estou falando aí como forma de tratamento. E o lambedor, porque assim, nós temos duas condições. A babosa também pode ser usada, viu? Tanto na ferida como vermífugo pode ser usada. Os lambedores, eles têm uma função e os antibióticos, eles têm outra função. Por exemplo, o antibiótico, ele serve para matar o agente infeccioso. Porém, muitas vezes, houve o acúmulo de secreção nas vias pulmonares superiores ou inferiores. Pulmonares, quando eu falo inferiores, superiores, quando eu falo vias aéreas, mais para traqueia, seios nasais, frontais, né, e narinas. Os lambedores, eles atuam muito na excreção. Quem nunca tomou aqui um lambedor feito pela mamãe, né? Aqui o grupo etário é muito variado, mas eu estou vendo que a maioria, né, tomou algum lambedor na vida alguma vez. Então, Macaíba, etc e tal. Esses lambedores, eles servem justamente para isso, para excretar a secreção, tirar a secreção que ficou nos pulmões. Tem um processo inflamatório, respiratório, que ele é dado por inflamação, principalmente quando a gente utiliza rações, né, fareladas. Aí, quando o animal está comendo, ele aspira a ração. Esse processo inflamatório, ele é apenas nas vias aéreas superiores. Tanto que você vai ver que ele é um muco, você vai ver que ele é um muco transparente, sem secreção e sem mau cheiro. Isso acontece muito em ovinos, caprinos, em alguns casos em equinos e bubalinos também, né? Então, esse aí é um processo inflamatório. Então, os lambedores, eles funcionam muito bem para essa condição. Para a infecção, não. Qual foi o outro complemento? Eu falo... Foi isso mesmo. Foi sobre problemas de intoxicação por plantas. Sim, intoxicação por plantas. Vamos lá. Se existiria alguma planta medicinal. Veja só, não existe uma planta medicinal em si para intoxicação por planta. E eu vou explicar o porquê para vocês. Eu costumo dizer que, na maioria das vezes, as plantas tóxicas, elas são plantas medicinais. O problema está na questão do uso dessas plantas. Por exemplo, eu tenho um pasto e no meio do pasto eu deixo crescer um pé de carrapateira, né? O Ricinus officinalis.
vocês sabem, né? Aquele cheio de espinhozinho que a gente brincava de estilingue para danar um no outro quando era criança, que era uma brincadeira bem sadia, né? Educava que só. Né? Aí, hoje em dia, os meninos brincam de outra coisa, mas a gente brincava dessas coisas mesmo, né? Eu levei um bocado aqui nas costas, porque cada calombo roxo que era brincadeira. Então, eu deixo crescer no meio do meu pasto o Ricinus officinalis. Ou, vamos dizer, uma outra planta tóxica qualquer aí, chumbinho, por exemplo, tá? O Ricinus officinalis, ele é também uma planta medicinal. Ele é um vermífugo, tá certo? A semente do Ricinus officinalis, a gente pega ela, a planta seca, tira o cacho, quebra ele, machuca, coloca numa colher com água ou dentro de um recipiente com água fervente, numa panela, pode ser numa assadeira, eu gosto muito de assadeira. E a semente começa a liberar um óleozinho. Esse óleo, aí eu colho com a colher, né? E coloco num vidrinho. Vou somente colhendo o óleo e colocando num vidrinho. Isso aí, gente, você colocou em ceratoconjuntivite infecciosas, sejam elas úmidas ou secas, bacterianas ou virais, tá certo? É excelente para infecções do olho. É uma planta medicinal? É. Agora, o Ricinus officinalis também é combustível. Então, quando eu pego o Ricinus e deixo ele no meio do pasto, né, e o animal está com o pasto vazio, seco, ele é solto no pasto, ele vê apenas a planta lá, ele vai comer quem? O Ricinus. Aí o Ricinus officinalis é tóxico. E não tem tratamento para ele, porque ele é neurotóxico. Não tem. Se pegar o chumbinho, a mesma coisa. Né, que tem muito. Nas bordas das matas, nas beiras de vagem de rio, a mesma coisa. Se a gente pegar a Brachiaria decumbens, embaixo dela a gente tem o fungo, Pitomyces charcarum. Qual é o problema aí? O manejo. Eu deixo o capim crescer demais e não faço o corte. Por quê? Porque o fungo só se desenvolve quando a planta está muito crescida, muito aérea. Aí dá umidade. Aí, por exemplo, bovinos e ovinos, eles têm, se eu deixar os animais direto ao pasto, eles têm um hábito muito rasteiro. A língua deles passa pela base e come arrancando. Aí eles ingerem o fungo. Aí o fungo é tóxico. Então, a planta, ela não tem esse efeito. O que pode acontecer aí são os tratamentos normais que a gente utiliza, né? Corticoides, para cortar o efeito, a própria atropina, porque ela tem uma ação antagônica a muitos, como eles são agentes neuroreceptores, ela bloqueia a ação neuroreceptora dessas plantas tóxicas e consegue, às vezes, impedir. Outras não, tá? O quadro, por exemplo, das encefalopatias, né? Das degenerações, encefalomalácia, por exemplo, em caprinos e ovinos, provocados por algumas plantas, provocados por nutrição, não tem como impedir. Tá? A dose letal da planta tóxica está muito associada à quantidade que o animal ingeriu e ao peso do animal. Se o animal ingerir uma quantidade muito grande dela, infelizmente, ele vai morrer. Por exemplo, eu vou defender aqui uma planta chamada Jurema preta. Jurema preta, existem muitos estudos que mostram que ela é teratogênica e ela é nefrotóxica, tá? Teratogênica é quando ela causa alterações nos fetos. Ela é nefrotóxica quando ela causa alterações nos rins. A Jurema preta, o principal princípio ativo dela é o tanino. Eu já disse para vocês, o tanino é um alcaloide, tá certo? De alta ação.
Então, quando ele está em excesso, ele provoca, olha só, veja, eles provocam desidratação das células, por isso que, por exemplo, numa ferida, ele causa o ressecamento da célula em volta, tá? Ele causa estenose, e aí, consequentemente, ele fecha os vasos, tá certo? E ele é cicatrizante. Imagine, por exemplo, você usando isso constantemente, como é uma grande quantidade. Qual é a primeira planta, quando dá uma chuvadazinha no agreste, no sertão, que brota logo? Jurema preta. Aí eu solto o gado ou solto a cabra e a ovelha. Ela vai comer, principalmente cabra, ela vai comer o quê? Que tem uma alimentação mais aérea. Ela vai comer jurema preta. Aí a jurema preta é colocada como planta tóxica. Não é, gente. É a forma como ela está sendo utilizada. Traz um copo com água para uma garrafa, um café, por favor. É a forma como ela está sendo utilizada e está provocando intoxicação. Eu tenho, por exemplo, plantas medicinais que são tóxicas. Né? Por exemplo, mastruz. Mastruz usado em crianças menores de 2 anos, rico com semente, é tóxico. Mas é planta medicinal. Tá? Eu tenho a salsa de praia. Ela é usada para controles também de carrapatos, pulgas, piolhos, sarnas, pano branco impinge, frieira, fungos em geral, é excelente a tintura delas. Agora, dê para um animal comer ou coma dela, é tóxica. Tá entendendo? Então, não tem. Então, vamos desmistificar aí. Algumas realmente só servem, o chumbinho só serve como planta tóxica. É tóxica, então, ou seja, não serve para nada. Tá? Mas outras, a questão está no manejo errado. Então, eu tenho que olhar o que está acontecendo na propriedade. Como se eu posso dizer, como a algaroba. A algaroba, ela é o quê? Uma leguminosa. Os animais se alimentam dela, comem dela, se nutrem dela. Mas, se caso acontecer da algaroba for ingesta pelo animal em grande quantidade, né? E somente dela, o que ela vai causar? Paralisia flácida. Por quê? Porque ela tem uma proteína que não é, né, metabolizada nem pelo fígado e nem é excretada pelos rins. E ela tem uma predileção pelo sistema nervoso. Aí ela começa pelo sistema nervoso periférico até chegar no sistema nervoso central. E ela vai paralisando, paralisa os membros, paralisa a face, aí por isso que ela é conhecida como doença da cara torta, né? E aí ela vai paralisando e vai provocando, né, a morte do animal, pouco a pouco. Porém, se eu pegar a vagem da algaroba e misturar com outras rações, com outras folhagens, eu tenho aí uma alimentação rica em quê? Proteína vegetal. Estão entendendo? Ô, Então, professor, a diferença seria basicamente como você falou, né? É o DL, a dose letal associada à questão de manejos, que a gente vai ter uma diversidade de problemáticas a nível de campo, né? Olha, me diga um negócio, a gente tem uma pergunta aqui relacionada foi feita pelo colega Genil Gomes. Ele pergunta, existem antígenos fitoterápicos para venenos de cobra? Existem algumas batatas, né? A batata de purga é uma delas, tá certo? Existem algumas batatas específicas, vamos dizer assim, não é batatas, né? Vocês conhecem como a maioria aqui, técnica agrícola, agrônoma, etc e tal. Tubérculos, né, de maneira geral, que tem antígenos contra venenos de cobra. Eles são muito específicos. Eu brinco muito assim, olhe o teju, quando ele briga com a cobra. Ele termina de brigar com a cobra, come a cobra, a pessoa faz, ele é imune ao veneno.
Observe o comportamento dele. Ele vai procurar, ele vai cavar até achar a batata e vai comer da batata. Por quê? Porque ela serve como antígeno de veneno de cobra. Aí, entre elas, esta que eu falei. Então, existem várias batatas que são antígenos. Eu digo batatas tubérculos, tá certo? Vamos dizer assim. Que são antígenos a venenos de cobra. Mas, numa situação de veneno de cobra, eu recomendo, por questões de segurança, você usar o soro antiofídico. Tá? Por quê? Porque até você achar a planta, é mais fácil você conseguir o soro antiofídico específico. Seja um acrótalis, tá certo? Não tenho trabalho com Jericó, infelizmente. Assim, não consegui ainda algumas plantas, batata conhecida como cabeça de negro. Eu não tenho trabalho com elas, não. Alguns momentos, a gente tem que pensar muito nisso. Até eu conseguir o efeito, vamos dizer assim, a dose, eficácia, né? Para a planta, às vezes o medicamento ele precisa ser utilizado com mais urgência. Então, no caso de uma mordida de cobra, laquésia, quando eu falo assim, estou falando cascavel, que é o mais comum no sertão. Aqui na região de Agreste e Zona da Mata é muito comum jararaca, e, né, etc. Poucos casos com as cobras do gênero falsa. Agora, às vezes me foge, gente, eu vou falando verdadeira e falsa, esqueci, daqui a pouco vem o nome. Falsa coral. Isso mesmo, obrigado. Poucos acidentes com animais com coral, por quê? Pela própria estrutura anatômica da coral. Os dentes, né, ofídicos da coral ficam muito lá atrás da mandíbula da coral. E animais muito grandes, ela costuma evitar. Só se for para se defender mesmo. Ela costuma evitar. Já a jararaca e a cascavel são mais evidentes e mais presentes na região. Então, assim, até você conseguir fazer o chá e dar para o animal, etc. e tal, tem uma história de sangrar o animal todinho. Aí já vi caso pegar o cavalo, cortar o cavalo, sangrar o cavalo. Essas coisas não são muito eficazes, não. Aí, nestes casos, eu recomendo muito mais o soro antiofídico, tá? Ok, professor. A gente vai ver também com a instrutora Ângela, que é a instrutora do último módulo, que ela diz que na certificação de propriedades como orgânicas, como você está muito bem resumindo aí, a gente pode usar em alguns momentos, é permitido, inclusive pela regulamentação, medicamentos quimioterápicos, pode usar o soro antiofídico, né? Em algumas situações é permitida. Né? Exato. E até assim, por exemplo, se o animal tiver, por exemplo, num quadro clínico de verminose acentuada, onde tenha uma situação de anemia intensa, não confundam anemia com verminose, tá? Algumas verminoses provocam anemia, mas nem toda anemia está associada à verminose. A gente tem anemias que estão associadas à nutrição, tá? Então, é uma outra condição. A gente tem anemia associadas a hemoparasitoses. A tristeza parasitária bovina, por exemplo, é uma delas. E temos anemias associadas a parasitas externos. Por exemplo, piolhos nos animais, nas cabras e ovelhas. E as anemias provocadas por vermes. Aí todo mundo olha uma mucosa, pelo método FAMACH, é muito bom a gente fazer esse comparativo. E aí diz assim, não, a anemia tal é verminose, né? Não, nem sempre é verminose. Tá? Porque tem vermes que sugam os nutrientes e tem vermes que sugam o sangue. Essas são duas situações diferentes. Então, mesmo que eu faça o vermífugo, o animal precisa, às vezes, de um nutriente para repor esse elemento. Por exemplo, uma anemia ferropriva,
existem algumas plantas que são muito, muito boas, ricas em ferro. Vocês já sabem, né? Tem uma historinha aí, não sei se alguém aqui já usou, o chamada catuaba, né? O chamado levanta defunto, né? Então, a catuaba, ela é rica em ferro, tá? A cidreira também é muito rica em ferro, tá? A própria jurema, né? Catuaba com jurema também é muito rica em ferro, tá? Então, essas plantas vão atuar nesse processo. Mas eu preciso de uma coisa imediata. Meu animal está com um quadro constante de anemia, fraqueza e tal. Gente, soro nesse animal, uma glicose, soro leve, para não diluir demais esse sangue, porque se diluir, aí vai diluir mais o hematócrito desse animal. E entra aí com ferro intramuscular, né? Nunca venoso, intramuscular. Para quê? Para que ele seja metabolizado no fígado e liberado logo na forma de hemoglobina, para agilizar o processo. Nas propriedades que tem essa questão do selo verde, eles têm uma anotação que é o seguinte: se você usou um produto, né, da medicina tradicional, só pode ser utilizado uma vez, tá? Se o animal ele for tratado por mais de uma vez com um produto alopático, ele sai da característica de produto totalmente natural, tá? E ele continua na produção, mas ele não pode ser mais enquadrado naquela característica, tá certo? Então, em situação de salvar a vida do animal, de ação imediata, usem o alopático. Lembre-se que aquilo que eu falei, o princípio ativo da planta, ele muitas vezes demora um certo tempo a chegar no nível de concentração de dose que a gente chama de DL50, de ação. Então, às vezes demora. Agora, claro, por exemplo, uma má digestão. O animal está ali empanzinado, não consegue digerir nada. Olha, chá de endro, chá de manjericão, alfavaca, nesse animal, ajuda bastante a ele eructar, tá? A liberar os gases, que muitas vezes estão causando o empanzinamento, tá certo? Mas, aí vem um detalhe, normalmente o empanzinamento é uma situação de erro de manejo. Ou esse animal está comendo carboidrato demais, está produzindo uma acidose, tá? Ou ele comeu alguma coisa, um corpo estranho, que possa estar obstruindo essa flora, né? Essa passagem do rumen para o retículo, tá certo? Então, tem que verificar isso aí. Normalmente, às vezes, é erro de manejo. O cara quer produzir demais, entope o animal de proteína e de carboidrato e reduz demais o volumoso. E o volumoso é quem produz as bactérias, né, que a gente faz a digestão. Então, é um erro de manejo. Muitas dessas doenças são causadas por erro de manejo. Mas, no caso de acidentes, assim, já aconteceu. O animal foi lá no quintal, pegou um pouco do excesso de milho e tal, aí também empanzinado, chazinho de endro, chá de erva doce, chá de manjericão. Obrigado. Já comeram na feijoada. Após a feijoada, vocês observam que no meio da feijoada tem umas folhas de manjericão, de alfavaca. Aquilo ali não é para temperar, não, viu, gente? É para diminuir a acidez gástrica, o empanzinamento que a gente fica depois de comer uma feijoada. É essa a função. Professor, tem uma pergunta aqui muito interessante, de Edísio Carvalho. Ele pergunta o que dizer sobre o uso do alho adicionado ao sal mineral ou sal proteinado, como repelente de ectoparasitas,
E aí o complemento, queria ouvir sua opinião sobre o vermissal. Se você tem experiência, você poderia expor. Primeiramente, seria essa formulação que ele diz aqui, né? Se a gente tem como fazer o uso. Veja, o alho, ele não tem ação ectoparasita. Ele tem a ação endoparasita. Tá? O alho, ele expulsa vermes. Ele não mata vermes, ele expulsa vermes. Por isso que ele entra naquela combinação do conjunto com outras plantas medicinais, porque algumas matam, mas não expulsam, e o alho ele expulsa vermes. Ele realmente bota para fora, mas ele não mata carrapato tomado, tá? Quando ele é tomado, certo? Já esse sal aí, eu não vi a composição dele. Eu teria que ver a composição para poder te dizer alguma coisa. Alguns sais prometem muita coisa, quando na verdade é meio que um engodo. Por exemplo, não existe um sal mineral que sirva para todas as espécies. Caprino, ovino, bovino, equino, não existe. Por quê? Porque cada um tem uma condição nutricional diferenciada. Né? Por exemplo, o mais comum seria aí a questão do cobre. A quantidade de cobre presente para o caprino, ela está no nível mais alto. A quantidade de cobre necessária para o ovino está no nível mais baixo. Então, se eu pego o sal do caprino e dou para o ovino, eu vou provocar nesse animal, não uma dose não vai ser. Mas se eu passar uma semana, 2 semanas dando, eu vou causar intoxicação cúprica, que tem ação neurológica. Tá? Não vai ter como tirar de imediato. Pode ser que já não tenha mais jeito. A lesão lá na medula, né, principalmente na massa cinzenta do cérebro, é muito grande. Então, isso pode causar a morte. Tá certo? Agora, o sal de ovino pode ser usado no caprino? Pode. Só o que é que vai acontecer? A futuro, a longo prazo, esse caprino vai começar a desenvolver deficiência cúprica. No bovino, a mesma coisa. No equino, a mesma coisa. Então, não existe. Às vezes a gente encontra no povo falar assim, esse sal aqui é para todas as espécies, não sei o que e tal. Não tem, gente. Não tem. Cada um tem a sua categoria e a sua condição específica de nutrição. Não são vacas em miniatura, são cabras, são ovelhas, e são de espécies diferentes, tá? E a mesma coisa, o bovino e o equino, são diferentes. A digestão do bovino dá todinha lá no rumen, retículo e abomaso, principalmente no abomaso, mas ela é quebrada no rumen, e a digestão do equino é quase toda, né, 90%, na alça intestinal. O estômago é um mero compacto. Né? Ele junta o capim para passar para o intestino delgado. Então, às vezes, por isso que tem muita cólica. Na maioria das vezes, erro de manejo. Ok. Tem uma pergunta aqui de Paulo de Sairé. Ele pergunta, o uso de sementes de abóbora poderia ser aplicado no modelo alternativo do controle de um programa sanitário para caprinos e ovinos? Sim. Tem algum trabalho prático? Tem muitos trabalhos práticos e é uma das receitas que é utilizada para o atestado de propriedade livre de produtos químicos. Tá? Semente de abóbora, semente de melancia também. Vermífugo. É um excelente vermífugo. Mas para isso você precisa secar ela, torrar, pisar, transforma em pó naquele farelo e mistura na ração. Lembrem-se, ela não elimina totalmente. Se você fizer uma coprofagia, uma coprocultura das fezes, você vai encontrar uma quantidade de parasitos, mas você não vai encontrar a chamada quantidade que a gente chama de carga parasitária.
né? Que é quando a gente passa de 500 quantidade de ovos por grama de fezes, né? Então, aí é uma carga parasitária que já deve ser vermifugado. O ideal é que sempre o animal tenha um ou outro, uma imériazinha, né? Um ancilóstomo, um toxocara, pequenas quantidades, para quê? Para que ele crie resistência. Agora, se ele tem uma carga parasitária alta, ele vai ter clínica. Ele tendo clínica, ele está doente. Então, as sementes, sim, vamos incluir aí o mamão, a abóbora e a semente. Qual foi a outra que eu falei? Eu estou com amnésia seletiva. Melancia. Melancia. Todos três são vermífugos. Professor, Obrigado. João Santana dá os parabéns pelo domínio do tema e ele pergunta se tem algum trabalho prático demonstrado na prática do uso de sementes de pinha como um acaricida para banho de imersão. A semente de pinha, e tem uma outra planta no sertão, eu vou daqui a pouco me lembrar, ela lembra um rim, né? Mas depois eu me lembro o nome dela e vou dizer para vocês. Mas a semente de pinha, ela é principalmente piolicida. Ela você você tritura ela, bota para secar, tritura e faz o extrato, tá certo? O tamboril você faz o extrato dela, tá? E do extrato você faz a aspersão. Piolicida, quem é que tem piolho? É cabra e ovelha, né? Então, ela mata piolhos, tá certo? É para cabra e ovelha. No carrapato, ela já não mostrou a mesma eficiência. Agora, na cabra e ovelha, ela é excelente. E também atua na sarna. Aí, eu costumo fazer um sabão de melão de São Caetano junto com o extrato de pinha. Aí, faço o sabão e dou banho nos animais, né, com este sabão. Aí eu consigo atingir o controle, porque também é um ácaro, né? A sarna é um ácaro. Aí eu consigo cobrir. Agora, no carrapato, ele não mostrou a mesma eficiência, não. Mas no piolho, é muito bom mesmo. Professor, tem uma pergunta aqui de Antônio Landim. Ele diz, quanto tempo médio de permanência dos parasitas no pasto ou no piquete? Então, depende do parasita, né? Todo parasita ele tem um ciclo reprodutivo. Em média, os ovos, eles passam 21 dias para eclodir. Quando eles eclodem, eles têm um ciclo de larvas, né? A L1, L2, L3. A L3 é a larva infectante, tá? Então, quando ele eclode lá vamos dizer, do fundo do pasto, do lugar que ele está lá, do coxo, dentro do aprisco, ou dentro do curral, tá? Porque os ovos, eles são colocados em lugares normalmente quentes e úmidos, né? Então, eles têm 21 dias para eclodir, tá certo? Quando ele encontra temperatura e umidade, por isso que no sertão, no verão, quase não tem carrapato. No inverno pode aparecer um ou outro em animais mais sensíveis. Animais zebuínos é mais difícil de você achar, porque eles são resistentes. Então, ele vai eclodir, vai virar L1, L2, a L3, que é a larva infectante, ela vai caminhar para a ponta do capim. E aí, quando o animal ou comer o capim, ingerir, ou ele passar pelo capim, ele vai grudar na pele do animal. E o animal tem o hábito de se lamber. E aí, ao se lamber, ele ingere essa larva. Por que a gente pede que se repita o remédio de verme?
para quebrar o ciclo. Por quê? Porque com 21 dias, a larva, ela entrando no corpo do animal, ela não tem, vamos dizer assim, o ciclo de desenvolvimento. Ela não vai virar uma adulta, ela não vai eliminar uma proglótide de novo, que é a caixinha com os ovos, tá? E aí ela não vai contaminar o solo. Eu não sei se vocês lembram, devem lembrar, a maioria aqui deve lembrar disso, mas a gente recomenda para o Nordeste, de maneira geral, a chamada vermifugação estratégica. E é aquela vermifugação que a gente faz 3 doses no verão e 1 dose no inverno. Para que isso? Porque no verão eu fazendo no início, no meio e no fim, o hospedeiro, que é o bovino, o equino, o caprino, o ovino, o bubalino, ou outra espécie qualquer, ele não vai eliminar os ovos no ambiente. Como o ambiente também vai estar seco, o sol ele vai agir como vermífugo, tá? Então, ele vai quebrar aqueles ovos, que é a parte mais resistente. Então, quando chegar no inverno, que é a fase que mais tem parasita, aí ele não consegue ter essa carga parasitária alta. Então, não é vermifugar de 4 meses, etc. Não. Eu tenho que ver o ciclo de chuva da minha região. Cada região, a gente sabe aqui de Pernambuco, tem um ciclo diferente, né? Seja o agreste, a gente pode dividir ele por agreste meridional, setentrional, etc. e tal, alto sertão, médio sertão, sertão do Pajeú, etc. e tal. Então, eu pego o ciclo de chuva ali e divido. São 3 vermifugações no verão e 1 vermifugação no inverno. Nisso aí eu consigo equilibrar os níveis. A iméria é mais complicada. Por quê? Porque a iméria ela pode passar, se eu não fizer esse mesmo ciclo de tratamento, e aí o tratamento da iméria não é com vermífugo não mata a iméria, tá? Quem mata a iméria é sulfa com trimetropin. Aí existem vários no mercado. Borgal, trisulfim, né, triadizin, etc. e tal. Tem o Sporal, né? Que aí vocês podem encontrar também, tá certo? Grandes rebanhos, vocês podem fazer. Se eu não fizer esse tratamento, a iméria ela pode permanecer em uma quantidade, vamos dizer assim, pequena. E é quando aquela fêmea ela entrar em gestação, a imunidade dela vai cair. E aí aquela fêmea ela vai multiplicar o número de iméria lá para cima. Quando ela parir, ela vai eliminar nas fezes. Aí, como eu disse, né? Ela se lambe, ela se deita, né? A vaca, por exemplo, ela se deita. Ao deitar-se, o bezerro, né? Ele vai lamber, ela vai ser lambida, etc. e tal. Ele vai ser infestado por essa carga parasitária, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter a chamada diarreia negra. A diarreia negra é um quadro parasitário por iméria. A diarreia amarela é do leite. Agora, aquela diarreia negra sanguinolenta é da iméria. Aí o tratamento é realmente sulfa com trimetropin, Borgal, o que vocês quiserem, endovenoso, durante 3 a 4 dias e bastante soro para hidratar esse animal. Senão, vocês vão perder esse animal, provavelmente. Ô, professor, é interessante também como você vem abordando, mas é sempre bom a gente estar lembrando, como também o colega Américo lembrou, e eu acho que Paulo Nogueira, semana que vem, também vai lembrar, que às vezes a gente foca muito no medicamento, em tratar um animal, e depois esquece de tudo que está em volta disso, todas as problemáticas, a questão do contato constante com as fezes, a questão da falta de divisão de categoria, né? Falta de rotação de pastagem, que se resume ao manejo. Manejo sanitário, manejo nutricional, por exemplo, quando eu faço ou o meu curral, ou o meu aprisco, que aí eu deixo o verão todinho acumular de fezes, como é que eu vou ter essas fezes no inverno?
Aí o animal, a tendência é ele ter eiméria, e a eiméria provoca anemia. Olha, os parasitas que mais provocam aborto nos animais é o Haemoncus e a eiméria. E se eles dois estão juntos, é quase certo. Aí eu vou ter aquele edema de barbela, mucosa hipocorada, né? Os olhos profundos e sem vida, e o aborto do animal. O aborto no terço final da gestação, normalmente é o aborto no início da gestação. O aborto no terço final da gestação, abre o olho aí, uma brucelose, né, e tal, vocês todos já sabem disso, não tem que comentar sobre isso. Não é meu pai. Professor, Genil, ele perguntou se a fitoterapia, a exemplo do tratamento químico, pode provocar resistência nos parasitas. Então, pode provocar. Aquilo que eu falei, Genilson, se a minha, de vez em quando é bom fazer um OPG, entendeu? Por quê? Porque eu quero ver minha carga parasitária do meu grupo. E aí eu posso fazer um L10. Tirar 10 amostras aleatórias e levar, eu não sei, o IPA tem algum laboratório para... Eu lembro que também tem laboratório que dá para fazer OPG. A gente tem as universidades também, né? E a universidade, né? O IPA tem lá, se tiver para pesquisa. Está meio parada, né? Mas o IPA eu acho que está funcionando, não está? Se tiver lá para pesquisa, né? Assim, em larga escala para campo, a gente tem um trabalho piloto do colega Américo, eu acho que também juntamente com Paulo Nogueira, lá em Petrolina. Eles iniciaram um trabalho desse, a partir do uso da pesquisa, né, de OPG. O OPG, para pelo menos eu fundamentar, que aí eu tenho que ter aquela condição. Se eu encontrar, por exemplo, uma carga parasitária abaixo de 500 ovos, eu tenho animais resistentes. Tá entendendo? E aí, se eu encontrar uma carga parasitária acima de 500 ovos, né? Mas o animal não tem clínica, eu tenho um animal resiliente. Ele está com a carga alta, mas ele ainda não caiu. Né? Agora, se eu encontrar um animal com 500 ovos, seja de eiméria ou de qualquer um outro, e ele acaba apresentando clínica, então ele não tem resistência. Então, no OPG, eu vou ver se eu tenho um quadro de verminose acima de 500, eu já tenho que me preocupar. Tem um detalhe nisso aí, a troca do princípio ativo. O ideal é que a cada ciclo de 2 anos eu troque o princípio ativo utilizado, seja ele um princípio ativo alopático ou seja ele um princípio ativo natural. Por quê? Para evitar essa resistência. É por isso que a ivermectina hoje, ela precisou ir para 3 miligramas de uso, né? A 3%. Por quê? Porque a de 1 já não fazia mais efeito, nem em vermes gastrointestinais, pulmonares, nem ectoparasitos, moscas do chifre, etc. e tal. Sim, o NIM também evita moscas do chifre, viu, gente? Ok, professor. Muito importante essa sua colocação da questão do uso a gente também fazer uso de uma ferramenta laboratorial, né? Eu acho que a gente não tem como hoje, né, com o avanço que a gente tem de tecnologias, a gente está querendo tratar, né, prevenir doenças no escuro, né? Aquela questão de ir para a propriedade só para conversar. Isso que você falou da questão do OPG é uma ferramenta de mensuração, que aí facilita todo esse trabalho. É importante essa sua fala para que os colegas, né, façam solicitação, né? A Américo está com um trabalho lá na tentativa de montar um laboratório de pesquisas, né, de OPG, um laboratório de pesquisa não, seria um laboratório de campo, né, com foco no trabalho no campo, para monitoramento. O OPG é um exame parasitológico muito simples, ele não precisa de muita coisa. Ok. Um microscópio, um tubo de ensaio, uma peneira, gás, água e açúcar concentrado, né?
você faz um exame parasitológico, ou você, Luiz, acompanhou a gente fazia no campo, né? Chegava lá e vamos fazer, e fazia, e não tem muito mistério. Como eu estou dizendo, existem outros métodos que você pode querer comparar, mas aí ele já sai um pouco da questão da resistência e da resiliência, que é o FAMACHA. O FAMACHA, ele tenta dar um quadro de comparação entre a mucosa e a carga parasitária. Então, ele diz assim, se a mucosa estiver no grau 3 e 4, que é muito hipocorada, né, e porcelana, você deve vermifugar, independente de ser parasita ou não. Então, veja, ele meio que associa ao quadro, eu vou dizer aqui anemia, mas anemia é um quadro constatado através do exame de sangue, tá, gente? A gente não chega, olha para a mucosa e diz, o animal está anêmico, ele está hipocorado, né? Porque aí pode ter outros fatores. Aí o que acontece? O FAMACHA, não, ele pega, olha lá, aí ele bota os quadros, e aí ele diz, não, passou do quadro 3, 4, 5, eu devo vermifugar. Por quê? Porque uma das causas da hipocoração é a verminose. Mas a verminose em si, eliminada, não vai melhorar esse quadro. Aí eu tenho que entrar com o suplemento, né, vitamínico e mineral. Vitaminas do complexo B, tá? E também as ferro e etc e tal. E os sais minerais, que participam da formação das hemácias. Ok. Professor Fabrício Pereira, ele pergunta se poderia usar produtos como chá, tinturas, em garrafas PETs verde, se ela teria aquela função de âmbar. Sim, a gente usou muito em garrafas PET, né? Garrafa PET escuras. E aí, na hora de guardar, às vezes a gente até enrolava no papel madeira, ou aquele, é muito fácil encontrar no supermercado hoje, o alumínio, né? Aquele que é usado no fogão, etc e tal, para enrolar o frango do Natal. Aí a gente enrolava, cobria, coloca a data que foi fabricada. Sim, uma tintura, ela é uma média de 7 a 8 dias em dormência, né? Com o produto. E aí depois você filtra e coa para tirar o material sólido e ficar só com o material líquido. A tintura ela pode ser utilizada dependendo da função da planta. Ela pode ser utilizada para fazer uso imediato, para fazer um shampoo, para fazer um lambedor também. Por exemplo, o espinho de cigano, né, que é muito comum, que é chamado também o Pergunta? de bode, né? Ele é muito comum no agreste, no frio agora, para tosse, para asma, para cansaço. E aí eu uso para humanos, como biólogo, a gente trabalhava lá, mas também usei em animais e foi excelente. Então, como ele só tem no inverno, aí a gente guardava o extrato dele pelo ano inteiro. Tá entendendo? Então, você vai lá, marca, eu até no vídeo eu mostro, né, que coloca uma data. Por quê? Porque aquela data vai ter 2 anos de validade e você vai poder utilizar de diversas formas. A tintura pode servir para o sabão, para o sabonete, tá certo? Então, é importante. Eu tenho uma cartilha, sim. Ela, na verdade, foi produzida junto com a universidade e eu acredito que eu ainda tenha alguns modelos em casa, né? Que eu possa depois marcar com o Luiz, para Luiz replicar ela e dividir para vocês. Mas, assim, a gente mandou para as principais universidades do Brasil. Então, está nas bibliotecas. Né? Mas Ok, professor. Foi uma demanda que surgiu até também os colegas pedindo na plataforma. A gente pode marcar e a gente anexa e põe na plataforma, como também outros materiais, se de repente você quiser disponibilizar material por exemplo, a sua dissertação, a tese, então fica à vontade. Tá a certo. gente disponibiliza para eles. Foi uma demanda que o pessoal fizeram, né? É uma área muito interessante. Vitor Silva falou da questão da necessidade
dos órgãos estarem contribuindo com a formação de hortas medicinais. O professor tem algum conhecimento? A gente tinha em alguns escritórios, como Nazaré da Mata, na região aqui da Zona da Mata, várias hortas Em Carpina. em Carpina, Exatamente. aqui no IPA também, com plantas medicinais. Então, é um trabalho que o próprio colega extensionista pode estar difundindo isso aí. Olha, eu não sei hoje como é que está a questão da visão administrativa do IPA. Faz muito tempo que eu me afastei dos trabalhos do IPA, né? Desde o meu doutorado, quando em Pedra a gente trabalhava com IPA e Adagro, e eu fazia um trabalho lá com caprinos naturais, e a gente tinha uma dificuldade, que era justamente o IPA e a Adagro saírem do escritório. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Então, tinha a questão combustível, tinha a questão estar presente, etc. e tal, e acabava que eram parceiros, mas quem fazia o trabalho era a universidade, e a gente dava um jeito, combinava com a prefeitura, e ia. Algumas vezes iam, principalmente o de Venturosa. Venturosa eu consegui muito apoio com a Adagro, com Aragão, lá de Venturosa. E aí ele conseguia sair algumas vezes. Mas o pessoal do IPA tinha muita dificuldade pela questão combustível e pela questão financeira. E o telefone que tocava, que tinha que estar presente, senão era chamado pela regional. Eu não quero entrar nesse detalhe. Isso aí é com vocês. Mas assim, eu não sei hoje como é que está. Por exemplo, eu sei que o projeto lá da Emater Recife, por questões administrativas, e aí eu não falo só do IPA, mas do próprio projeto lá, tá? Que ele modificou um pouco a estrutura e houve uns erros, etc. e tal, que aí eu prefiro não comentar, né? Então, ele foi desativado. Lá no IPA, na sede, tinha uma horta também. Eu lembro quando eu estava me identificando a Limpecidoides, que é o chamado estrepa-cavalo, também é chamado de alecrim falso, tá certo? Ele é uma planta do agreste, é muito comum na área de Venturosa, Pedra e algumas outras cidades da região. Ele é esse, eu fiz um teste com ele no mestrado, ele em vivo matou 100% dos carrapatos, né? Em vivo, ele teve uma ação de 98% dos de larvicida e ovicida também. A gente estudou defeitos em casca, etc. Foi um trabalho muito difícil, complexo de realizar. No doutorado, eu fiz um teste com eles, né, em animais de pequeno porte, em cães, em vivo. Então, carrapaticida, sarnicida, fungicida e bactericida. Professor Rinaldo, ele me pediu uma amostra, né, porque eu usei um pouco do laboratório dele. Quem conhece Rinaldo lá na Rural, é uma sumidade em bacteriose, né? E aí o que aconteceu? Ele fez um teste para mamite e mastite em cabras e ovelhas. E o óleo essencial na concentração de 2% do alecrim-pimenta, ele teve uma ação muito superior ao antibiótico mais forte indicado para mastite e para mamite. Né? Então, assim, eu não sei como é que está a estrutura hoje do IPA nesse sentido. Então, eu não posso falar por vocês, né? As hortas que eu conheço hoje ainda tá funcionando mesmo como horta, é o trabalho ainda do Centro Nordestino de Plantas Medicinais, de professor Celerino Carricone, e eu não sei como é que está a Carpina, se ainda tem alguma coisa. Fica onde, professor, esse centro?
fica ali no rodízio da Avenida Norte, descendo, comunidade de Passarinho. Ok. A gente tinha também aqui a secretaria, né? Tinha um trabalho legal, tivemos laboratórios e tal. Eu também não sei como estaria isso, teríamos que Eu não ver. sei, eu me afastei do IPA em 2006, faz tempo, né? Ok. Professor, a gente está chegando ao final do nosso tempo, Sim. e aí, assim, a gente gostaria, aqui em nome do Departamento de Educação, agradecer a sua disponibilidade, desde o primeiro momento que a gente contactou. Agradecer também pelo trabalho, né? Você é um profissional que tem uma experiência prática, e, assim, multidisciplinar, né? Várias áreas, várias temáticas dentro da questão de produção animal. E ficaram algumas perguntas ainda, né? Várias perguntas, a gente vai responder depois. Que eu falo muito, eu vou... É um assunto comum. que me instiga, né? Então eu vou puxando. Aí a gente vai depois responder, né? Vai pegar essas respostas com você e coloca lá no chat. Ou você também pode fazer isso diretamente lá no fórum da plataforma, né? Está fora do ar, mas a gente vai tentar resolver. Então a gente agradece e estamos à vontade para fazer outras parcerias também, né? O pessoal, você pode lançar o seu contato, tem o seu e-mail lá na própria plataforma. Se alguns outros colegas tiverem dúvidas a mais, pode também fazer essa pergunta direta. E foi um prazer estar com você aqui, com todos. O prazer foi todo meu, eu agradeço o convite. Eu já me coloquei, né? Eu conheço o Luiz desde quando ele era aluno. Então, eu sempre me coloquei à disposição. Eu gosto de trabalhar com plantas medicinais, eu gosto de trabalhar com comunidades, aí eu procuro sempre resgatar essa coisa do conhecimento. Às vezes o cara tem ali o tratamento e aí ele vai primeiro comprar o produto, eu digo, não deixa de ser besta, vai comprar, faça aquilo ali que vai acabar. É um manejo, né? Você corrigir o manejo e isso vai diminuir o custo, vai diminuir as dificuldades para o produtor. Né? Então, eu sempre me coloco à disposição para ajudar vocês no que for preciso e estou aqui. Quando precisar, é só dar o toque. Ok, vamos abrir as câmeras aí para bater a foto, né? Amanda, que está dando um apoio a gente aqui hoje, agradece a minha participação. E quem falou não foi Vitor, não, foi Manuel, lá de... Manuel Macena. Maceno. Ei, Manuel, tamo junto. Pronto, aí, Luiz, você depois fica comigo no local para entregar o modelo. Eu tenho duas apostilas, né? Uma das principais enfermidades que eu fiz junto com Silvana Pontual, também, que você conheceu, né? Uhum. Das enfermidades de caprinos e ovinos. E tem uma outra apostila que foi junto com o PET, o Programa de Ensino Tutorial, né, que essa trata só do uso das plantas medicinais. Ok. Bateu a foto, Amanda? Isso. A foto aí agora. Ok, pessoal. Bom final de semana, né? Tem amanhã, sexta-feira. Até logo. Bom final de semana. Excelente, professor. Pois parabéns. Obrigada, Wagner. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Wagner, parabéns. Nota 10, primeiro lugar. Primeiríssimo. Valeu. Abraço a todos. Até mais. Até mais, gente. Muito boa aula. Excelente. Valeu. Excelente. Tchau para todos. Tchau. Muito boa aula. Tchau, pessoal. Parabéns, professor.